Dando continuidade, o professor apertou errado aqui. Tá aprendendo com esses negócios. Então, continuando. O comércio triangular pode ser definido simplesmente como a compra de cana melado nas Antilhas, que seriam transformados em rum, e a bebida obtida fáceis mercadores na África, para onde eram levados os navios da Nova Inglaterra, trocados normalmente por escravos. Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas nas Antilhas e nas colônias do Sul. Após a venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com um melado e a cana para serem produzidos o rum naquele lugar. E era atividade atualmente lucrativa. Então, entre outros motivos, para garantir que os navios sempre estivessem carregados por produtos para vender em algum lugar. Então, as viagens eram extensas, né? Então saíam daqui e voltavam, então estavam sempre circulando com mercadorias e sendo vendido para os povos da Nova Inglaterra ali. O comércio triangular também poderiam envolver para a Europa, para onde eles levavam o açúcar, né, que era muito atrativo, né, o europeu também, a maneira que ele tinha o açúcar lá era muito mais cara, né, eles faziam da beterraba, então a beterraba todo ano tinha que ser replantada, enfim, a cana era um corte, 2, 3, até 4 cortes, 5 no máximo, né, e tem gente que mantém 6, 7, 8 cortes na cana, ela brotava novamente. Nas grandes produções de etanol, eles estipulam uma quantidade de 2, 3 anos, depois replantam novamente. Enfim, a cana era extremamente educativa porque ela tinha uma rentabilidade muito maior do que a beterraba. O trabalho era muito mais... a quantidade de melado, ou quantidade de açúcar, a quantidade de guarapa que tinha numa cana de açúcares é muito maior do que tinha na beterraba. Organizando essas ideias. Sobre o comércio triangular, leis afirmativas seguintes. Então aqui já traz a resposta, o nome do comércio deriva do fato de que envolvia 3 pontos do Atlântico, né? Antilhas, a África e a América do Norte. As rotas dos navios formavam um triângulo comercial no Atlântico, então ia, voltava e fazia o triângulo fechar. Perfeito? Antecedentes da independência. O que fez com que essas pessoas se revoltassem com tanta fúria contra os ingleses, tá? Então vamos um pouquinho da história. Apesar da administração por representantes indicados por metrópole, dispunha de certa autonomia política e econômica. Eles tinham uma autonomia política e econômica, só que eles queriam além, eles queriam mais do que isso, eles queriam poder criar suas próprias regras, suas próprias leis, e isso ainda não era permitido. Contudo, desde o fim do século XVII, a Inglaterra se envolveu em uma série de conflitos na Europa. Lembra da Guerra dos 100 Anos contra a França, a Guerra dos 7 Anos contra a França também, que foi por disputas lá da parte do Canadá, em região da própria América do Norte, da própria Estados Unidos. A Guerra dos 7 Anos envolveu França e Inglaterra, além de vários outros reinos europeus que se aliaram aos franceses e aos ingleses. Um filme bacana para assistir também aqui, vou dar o nome, é O Patriota, né? Ele conta um pouquinho dos rebeldes. A causa fundamental foi a disputa por territórios entre potências europeias no próprio continente da América do Norte, na África e na Ásia. A disputa pelas principais rotas comerciais também contribuiu para a ampliação desse conflito. A Inglaterra saiu vencedora e tomou terras americanas que anteriormente pertenciam à França, localizadas ali na região do Canadá, Quebec, aquela região ali. Na América, os colonos lutaram ao lado dos soldados ingleses e comemoraram a vitória da Inglaterra. Primeira derrota, então, dos franceses. Professor, mas a França mandou de presente uma estátua para os americanos, a Estátua da Liberdade. Sim, foi isso, mas foi em homenagem depois. Os franceses perderam essa guerra e ficaram fula da vida. Aí eles revidaram e aí participaram ao lado dos ingleses, dos ingleses lá da Inglaterra, que ficaram nas colônias, contra a própria Inglaterra para se tornar independentes. Mesmo sendo vencedora do conflito e ampliado seu império colonial, a Inglaterra teve sua economia abalada pela guerra. Então é o seguinte, nós temos que lembrar o seguinte ponto: uma guerra tem despesa, muita despesa, muito custo, e alguém tinha que pagar essa conta. De quem naturalmente deveria ser cobrada essa conta? Bom, se era um território que ampliaria os domínios da Inglaterra, deveria ser cobrado lá do povo da Inglaterra.
Porque quem seria beneficiado? Se nós analisarmos essa coisa profundamente, os ingleses da Europa. Só que os ingleses da Europa não cobraram a conta da despesa da guerra daquele povo. Cobraram de quem? Cobraram dos ingleses nativos aqui que vieram para a América do Norte. Então, aí vai começar as tretas. Olha a despesa. 128 milhões de libras esterlinas foi a despesa que a Inglaterra teve com a guerra. Nesse contexto, levou a metrópole a exigir das 13 colônias o cumprimento do pacto colonial. Vocês têm que começar a entregar só para nós as mercadorias. Além, é lógico, de fazer uma coisinha bem fácil de ser resolvida, aumentar os impostos. E é aí que vai começar a treta entre os americanos aqui da América do Norte com os ingleses lá da Europa. A imposição da metropolitana para o cumprimento desse impacto provocou um descontentamento muito grande por quem estava na América do Norte. Não entendia o porquê que estariam cobrando esse imposto tão alto em relação às despesas de uma guerra. Então, o primeiro imposto que a gente tem que estar bem ciente dessa história toda, né, é a lei do açúcar. Vai marcando aí. A primeira dessas taxações foi a Lei do Açúcar, e o ano foi de 1764, atenta às datas, porque isso aparece em vestibular, aparece o primeiro, o segundo, tá? Enfim, né, vamos ter vários outros impostos, que reduzia de 50% o imposto sobre o melado ou melaço metropolitano. A primeira dessas leis, então, foi o açúcar, a Lei do Açúcar. Essa notícia seria boa para os colonos se não fosse o fato de que, em contrapartida, estabelecia imposto adicional sobre mercadorias produzidas pelos colonos deveriam ser vendidas exclusivamente para os ingleses. Tá? Quais são essas mercadorias? Café, roupa, balança, seda, vinho, artigos de luxo, entre outros. Ok? Respeitando o monopólio de comércio, para fazer valer essa lei, a Inglaterra instituiu um corte na América com o intuito de que fazer fiscalização, o que desagradou os colonos mais uma vez. Então, primeiro imposto, Lei do Açúcar. Segundo imposto, Lei do Selo, ano 1765, 64, 65. Só que, professor, essas leis cansavam esses caras de pagar imposto, né? Que eles não ficaram muito tempo sendo validadas, elas foram revogadas e depois eles criavam outro. As pessoas se rebelavam, né? Eles lá destituíam elas e criavam outro. O selo era o seguinte: para se comunicar, todo mundo precisava mandar carta, mas todo mundo tinha que mandar carta com o selo. E o selo era obrigatório em todas as cartas, então aumentou o imposto sobre esse selo. Assembleias coloniais foram convocadas e declararam ilegal a nova lei. Após intenso protesto dos colonos, que se autodenominaram Filhos da Liberdade, e a lei foi revogada pelo parlamento em 1766. Um ano depois, a lei do selo não existia mais. Tudo bem. Em 1767, o ministro inglês Charles Townshend vai criar a Lei Townshend, ou Atos Townshend. Townshend. Ele determinaria a taxação sobre tinta, sobre chumbo, sobre o vidro, sobre o papel e sobre o chá. Ah, não. Sobre o chá, não. Tá louco, o cara tá aumentando o chá, velho. E agora? O que nós vamos fazer? Nós estamos todo dia, chá das 5, e aí? Nós somos inteiramente dependentes do chá. Nós temos que revidar, não podemos ficar assim, não. Nós temos que fazer alguma coisa. É mesmo, vamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos lá e vamos jogar todo o chá no rio, vamos protestar lá. Vamos lá no porto e vamos jogar todo o chá no mar. Mas nós temos que disfarçar de alguma coisa. Vamos disfarçar de índio. Ninguém vai conhecer nós. Nós somos brancos, mas nós vamos disfarçar de índio. Olha a ideia dos caras, velho. Cada vez mais os colonos estavam se rebelando contra essas questões aí. E os caras chamados Filhos da Liberdade e as mulheres organizaram um grupo das Filhas da Liberdade também, tá? E produziram panos caseiros para evitar a compra de tecidos e lã inglês. Então boicotaram os produtos ingleses. Começaram a produzir elas mesmas os seus produtos em casa. Só que isso era de curto, uma coisa assim que não ia durar muito tempo. Eles não estavam
Eles não estavam preparados porque não tinha indústria, não tinha nada, tudo precário nessa questão. Bom, diante da criação da lei do chá, em 1773, aí os carinha foram lá disfarçados de índios e jogaram todo o chá de um carregamento que tinha chegado no porto, no mar. Aí tu acha que os ingleses ficaram quietinhos? Ah, meus amigos, aí a treta vai começar. O incidente ficou chamado de Porto de Boston, né? E a fantasiada de indígenas, os manifestantes despejaram todo o carregamento de chá no mar. Então tá aqui, ó, a imagem sendo representada, né? Os caras saudando, os índios fizeram uma coisa bacana. Vocês acham que os ingleses iam ficar lá assim, ó? Esse episódio ficou conhecido como Boston Tea Party, ou incidente de Boston. E os ingleses consideraram isso uma ofensa extremamente grave. E aí reagiram com mais uma lei, a lei da coerção, que os colonos apelidaram da Leis Intoleráveis. Por meio dessas ordens, o fechamento do Porto de Boston, os colonos foram obrigados a ressarcir os prejuízos do chá e sofreram restrições quanto ao direito de reunião. A Inglaterra também estabeleceu as leis do aquartelamento, que determinava que os soldados britânicos responsáveis para garantir os direitos das 13 colônias fossem auxiliados, acolhidos pelos colonos em suas casas, receber alimentação e acomodação dos colonos em suas casas. Tal reação foi formada de forma que a metrópole Tal reação foi uma forma que a metrópole encontrou para mostrar que não aceitaria mais insubordinação dos colonos. Tá? Então, nós vamos parar por aqui. Essa parte a gente vai finalizar agora, para depois dar ideia aos encontros, a uma reunião chamada Conferência do Continental. Elas vão se reunir para poder debater a luta pela sua independência, ok? Fica por aqui.